Certa vez no mosteiro, com a morte do guardião, o mestre reuniu todos os discípulos para escolher quem seria o próximo guardião. O mestre disse: eu vou apresentar para vocês um problema, e quem de vocês resolver esse problema primeiro será o próximo guardião. E então todos se assustaram e se entreolharam quando o mestre trouxe o tal problema. Era uma mesa de madeira linda e em cima dela um pequeno vaso de porcelana oriental, chinesa, perfeita, e uma linda flor. Todos se entreolharam, assustados, porque eles não conseguiam entender um problema. Aquela flor maravilhosa naquele vaso perfeito, numa linda mesa de madeira. Qual seria o problema? Que enigma o mestre estaria apresentando para eles? Como eles estariam sendo testados naquele momento? Ninguém entendeu. Até que um pequeno aprendiz levantou, sacou a sua espada e, num golpe fatal, destruiu tudo, a mesa, o vaso, a flor. Todos ficaram assustados. E então o mestre disse a ele: muito bem, pequeno discípulo, você será o próximo guardião. E ele ainda disse a todos: eu apresentei para vocês um problema. Por mais belo que esse problema possa parecer, se é de fato um problema, ele precisa ser resolvido. Olha que interessante essa metáfora. Quantas vezes na nossa vida a gente tem um problema e não consegue sair dele? A gente tem um padrão que não nos agrada, a gente tem um hábito que não nos agrada, a gente é viciado em alguma coisa, fuma, come compulsivamente, precisa parar, sabe que isso faz mal, mas continua repetindo aquele padrão. Sabe por quê? Anota aí. Todo padrão, todo hábito, todo comportamento, por pior que possa parecer, tem benefício, tem um ganho, tem uma beleza, assim como o problema que o mestre apresentou. A gente chama isso na psicologia de ganho secundário. Todo padrão que a gente repete tem um benefício, tem um ganho. E o que você precisa entender é, não adianta negar isso, primeiro. Segundo, encontra o benefício do seu hábito, do seu padrão, do seu comportamento, por pior que seja o resultado dele. Tiago, fumar não tem ganho. É claro que tem. O que um fumante ganha ao fumar? Confiança, segurança, o cigarro socializa, ele se acalma, o cigarro desestressa, o cigarro tem algum benefício. Comer compulsivamente, roer as unhas, arrancar cabelo, usar droga das mais diversas, ter medo, pânico de se relacionar, falar em público, medo de altura, medo de avião, medo de qualquer coisa. Todo comportamento que a gente faz e repete tem um benefício. E você só vai conseguir quebrar esse comportamento definitivamente se você entender esse ganho. Porque aí você consegue substituir aquele comportamento tendo o mesmo ganho. Você troca o hábito, mantém o benefício do hábito. Tem uma coisa muito complexa envolvida, não dá para falar tudo num vídeo só, mas se você não é inscrito, se inscreve no canal aí, porque certamente eu vou falar muito disso daqui para frente, que são os gatilhos. Mas o hábito é basicamente um gatilho que inicia uma rotina, uma ação qualquer já padronizada, já gravada no seu inconsciente automático, com um benefício. O que você muda? Gatilhos são complexos de mudar. Dá para mudar. Leva tempo. A rotina é talvez aqui onde está o principal risco, o principal problema que você tem. E o benefício, se você tirar, o seu inconsciente vai surtar e ele vai substituir aquilo por algo talvez pior. O que você tem que mudar então? Mantém os gatilhos, mantém o benefício e substitui a rotina, substitui o padrão, substitui o comportamento, mas isso só vai funcionar se você identificar todos os gatilhos e se você identificar qual é o principal benefício e substituir por algo que te traga o mesmo benefício. Parece complicado, mas não. Se o cigarro te acalma, e esse é porque você identificou o seu principal benefício, substitua o ato de fumar por um outro hábito qualquer que te acalme. Pode parecer mágica, mas não. Eu parei de fumar há 10 anos. Há mais de 10 anos, como o tempo passa rápido. E o que eu fiz foi justamente isso. Claro que eu fiz isso em auto-hipnose, eu fiz isso no estado alterado de consciência, o transe, que acelera o processo, mas você pode fazer isso conscientemente. Faz o seguinte, eu vou te passar uma técnica que, é claro, não vai resolver tudo para todo mundo, mas pode ser um início para você. Pega um hábito, um padrão, um comportamento que você quer mudar, e aí você vai começar a analisar esse padrão, esse comportamento e esse hábito. Avalia primeiro em quais condições, em quais cenários, quando isso acontece. Pega todos os gatilhos. O que são gatilhos? São estímulos auditivos, visuais, sinestésicos que chegam até você. Então eu, por exemplo, vamos lá no exemplo do cigarro.
Quando eu vejo alguém fumar, isso me dá uma vontade de fumar. Então, um gatilho é sempre que eu vejo alguém fumar. E aí, qual é o hábito, qual é o comportamento, qual que é a rotina? Eu pego o cigarro e fumo. Qual é o resultado, qual é o benefício, o ganho disso? Eu me sinto calmo. E você vai fazer isso com o máximo de situações e de condições, de gatilhos. Por exemplo, se eu sinto o cheiro de cigarro, ou se eu tomo café depois de comer, assim que eu acordo, todas as condições onde fumar é quase inevitável. E aí você troca o fumar por qualquer que seja o hábito que você quer mudar. Lista todos os gatilhos, coloca todo o ritual que você faz, toda a rotina que você faz quando aquele gatilho dispara e quais são os benefícios que aquilo te traz. Coloca tudo isso num papel. Depois você vai pensar em que tipo de ações você pode substituir a rotina, comportamento, por exemplo, o fumar, por uma outra situação que pode ser disparada com o mesmo gatilho e que pode te trazer o mesmo benefício. No meu caso, foi o seguinte, já que cigarro me acalma sempre que eu estou nervoso, o que também me acalma quando eu estou nervoso? Para mim, tá? Beber água. Então eu substituí toda vez que eu queria fumar pelo gatilho nervosismo, ao invés de fumar, eu bebia água. E acredite, em 15, 18 dias mais ou menos, eu parei totalmente de lembrar que o cigarro existe. E só te falar em cigarro, eu não sei se aparece no vídeo, mas eu fico todo arrepiado de nojo, porque foi feita uma reprogramação. E é isso, espero que você tenha gostado desse breve vídeo. Se você quiser entender mais sobre isso, se você quiser fazer umas sessões de hipnose, de psicologia, se você quiser entender mais sobre gatilhos, entra no meu site ou clica no link aqui na descrição desse vídeo. Agende uma avaliação gratuita, sem compromisso. Eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Se você decidir acreditar em você, seu poder inconsciente. Até a próxima.